Capítulo de número 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Áfeca, e acamparam-se aos israelitas junto à fonte que está em Jaziel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Quis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazia aqui este hebreu? E disse Quis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os principais dos filisteus: fazem voltar este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este o seu senhor? Porventura não seria com os cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondia as danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Quis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo não no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, os olhos dos príncipes não agradam. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Quis: por quê? Que fez? Ou que achaste ao teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a essa peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondendo, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom comigo, és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo. Eu levando-vos pela manhã, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, e os seus homens para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. 1 Samuel, capítulo de número 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas com impétuo tinham dado sobre o sul, sobre Ziclac, e tinha ferido a Ziclac, e a tinha posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo,
e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativo, Ainoá e a Jeslita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargurado, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque: traz-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: se persegue-a, porque de certo o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam e seguiram-os Davi e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Beor. E acharam no caminho um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Declaram-lhe pão, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos seco e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com impacto para a banda do sul dos Caretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclac. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me juro que me não matarás, nem me entregarás à mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estava espalhada sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando porque todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montaram sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, e tudo quantos lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer.
Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas diante do outro gado. E dizia este o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estava, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Beor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinham. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os meus filhos de Belial, então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um suas mulheres e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha-nos nas nossas mãos. E quem é tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, que enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis que para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, ao de Betel, e ao de Ramate do sul, e ao de Jatir, e ao de Aroé, e ao de Sifomote, e ao de Estemoá, e ao de Racal, e aos que estavam na cidade Jeramelita, e nas cidades dos cananeus, e os que Orma, e aos de Borazã, e aos de Atás, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Samuel, capítulo de número 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Geboá. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatã, e a Abinadad, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros acharam, e muito temeram por causa dos flecheiros. Então disse Saul aos seus pajens de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me atravessam, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem que as armas que Saul já era morto,
Também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estava desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Giboá. E cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarode, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os valorosos se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro e de Bet-sean. E vindo a Jabes, os queimaram e tomaram os seus ossos e sepultaram debaixo de um alvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Capítulo de número 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Áfeca, e acamparam-se aos israelitas junto à fonte que está em Jaziel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Quis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que faz aqui este hebreu? E disse Quis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os principais dos filisteus: fazem voltar este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este o seu senhor? Porventura não seria com os cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondia as danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Quis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo não no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, os olhos dos príncipes não agradam. Volta, pois, agora e volta em paz,
para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Quis: por quê? Que fiz? Ou que achaste ao teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a essa peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondendo, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom comigo, és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo. Eu levando-vos pela manhã, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou e os seus homens para partirem pela manhã e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel.